Olá, que bom ter você aqui para mais este encontro e cada vez mais um encontro especial em sua companhia. O MMTV de hoje tá diferente, viu? Preparamos um programa com muita informação, conhecimento e, claro, entretenimento. Veja só, etapa natalina do projeto Caminhos do Marchador reúne 27 conjuntos na cidade de Resende Costa, Minas Gerais. Série especial traz a nova prova funcional que já começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2023. Saiba detalhes da execução correta de cada figura. Interatividade, inovação e praticidade. A edição de número 91 da revista do Manga Larga Marchador vem aí. Eu te falei, um programa repleto de informação oficial da melhor raça de cavalos da América Latina. Então fique com a gente, o MMTV já está no ar. A gente começa esta edição falando do Caminhos do Marchador. Quem participa não esquece. O projeto é considerado um grande meio de fomento para a raça. Desta vez, a cidade mineira Resende Costa, na região do Campo das Vertentes, abriu as suas portas para a etapa natalina, a última do ano de 2022. E é neste clima de finalzinho de ano que você confere agora todos os detalhes desta primeira parte. Dezembro chegou e trouxe a decoração e o clima de uma das épocas mais aguardadas do ano. Os enfeites, as luzes, o presépio e a tradicional árvore anunciam a chegada do Natal. E com ele a última etapa do Caminhos do Marchador, um marco para o núcleo organizador do evento, o NUCAV. União, amizade, confraternização, tudo junto. Isso pra gente é tudo que a gente quer, ter o pessoal unido. São grandes amigos aí que estão participando aí da etapa hoje e pra gente é um prazer ter todo mundo aqui com a gente. Ao todo, 27 participantes reunidos para 3 dias dedicados ao esporte. No primeiro, o tradicional briefing e o sorteio das equipes. Carlos Sade e Márcio Ribeiro. 9 horas. Hora de pegar coletes e planilha. Os competidores já experientes analisam o trajeto da cavalgada planilhada. Tá fácil. Eu faço a velocidade, o Luiz Gustavo faz o trajeto e o Marcinho faz o tempo. Aí dá certo. Tá fácil. Sorteadas as equipes e divididos os horários de largada, o veterinário Giancarlo Coutinho explica passo a passo a planilha. Esse neutro de 1 minuto, ele é suficiente para você passar esses 3 obstáculos aí. Tronqueira e 2 porteiras. Uma tronqueira e 2 porteiras. Depois, um momento para tirar dúvidas. Ana Beatriz e o pai Arnaldo, que competem pela primeira vez, não perderam tempo. Eu não estava entendendo nada, mas esclareceram bem pra gente e acho que vai dar certinho. Na realidade, a gente está tendo uma aula aqui de interpretação da planilha e a gente foi ali para poder tirar, assim, tem algumas modificações que aconteceram nesse período, A gente foi lá só para atualizar essa planilha. E como que tá a expectativa aí para começar amanhã? Olha, eu já tô, já tô emocionado desde agora. Um novo dia. E os participantes já se apresentam para o Vet Check. É fundamental, porque na verdade a gente está aqui para preservar a integridade física do cavalo, que é o astro da festa, do momento da competição. Então, se ele não estiver bem, ninguém vai ficar bem. E a gente tem o poder de retirar esse cavalo da competição se ele não estiver apto para isso. Ferimentos, manqueiras, qualquer condição que esse cavalo apresente que não seja ideal para a participação da prova. E a nossa equipe veterinária está atenta 24 horas por dia, desde sexta-feira quando eles chegaram até domingo, para retirar esse cavalo da competição. Antes da saída, os últimos ajustes na sela e um aquecimento para começar bem. E lá estão eles, Carlão, Márcio e Luiz Gustavo, os primeiros na linha de largada. Relógio no pulso e a contagem regressiva. 4, 3, 2, 1. Aos poucos, as outras equipes vão saindo. 1, 2, 3.
Os competidores são orientados pelas fitas brancas e vermelhas, que marcam o trajeto. Logo estão na estrada de terra, cercados pelo verde vívido da vegetação da Mata Atlântica. Ambiente onde o nosso cavalo de sela prova a sua resistência e funcionalidade. Na terra, na água ou ainda subindo as elevações do relevo típico da região, formado por mares de morros. Depois de 2 horas e meia de percurso e 17 quilômetros percorridos, ponto neutro na Fazenda Vassouras. Mari, o que você está achando aí de participar dessa cavalgada? Boa. E você anda a cavalo na sua casa? Como que é? Ah, de vez em quando eu vou lá pra roça andar. E essa é a sua primeira vez? É. A mãe coruja acompanhou de baixo e já tem planos para a filha para o próximo ano. Esse ano, se Deus quiser, ela vai virar sócia-mirim da associação, porque ela é apaixonada com cavalo. Tudo que é concurso de marcha, copa, ela sempre tá. Sempre que eu posso levar ela para poder participar, eu vou levar. E cavalo é amor, paixão, é o que a gente entende melhor. Segundo a planilha, são 30 minutos para hidratação e um lanchinho para repor as energias. E logo os competidores voltam para a trilha. Quatro horas e 20 minutos depois da largada, os últimos conjuntos começam a chegar novamente ao ponto de encontro, o Parque de Exposições de Resende Costa. É o fim da cavalgada planilhada. Foi boa demais, uma trilha bacana, muito técnica, muita porteira, mas deu para divertir bastante. E agora é só relaxar? Relaxar e esperar o resultado, né? Quem sabe dar um pódiozinho. Mariana já aprendeu a desarrear a égua sozinha. O próximo passo... Dar banho nela. E depois? Colocar ela na baia. Enfim, aquele refresco merecido para o nosso marchador. E mais uma passada no vet check para conferir a integridade do animal. Na avaliação do veterinário, tudo certo. Pode ir tranquila para a prova, Clara. Começamos com a avaliação da marcha, nos quesitos estilo, rendimento e regularidade. Primeiro a marcha picada, depois a batida. Para a prova de maniabilidade... A gente tentou fazer uma prova bem condensada devido às dimensões da pista e simulando uma prova de fazenda. Então a gente tenta sempre inovar, uma coisa diferente. Aqui no caso faz 4 balizas ao pé esquerdo, geralmente eles saem ao pé direito. Eu botei o tambor, o giro completo no tambor, eles vão ter que transpor o recuo, geralmente esbarra e recua. Eu botei o coração e terminei com o bastão, com a prova que dá adrenalina, né? Você passar o bastão, né? Então eu tentei mudar um pouco, quebrar um pouco a rotina, que cada árbitro, quando vai fazer a maniabilidade, tente montar uma pista diferente. Na categoria Kids, Mariana Rezende foi a única participante, montando a Tena Essência da Marcha. Completou a prova com maestria. Tempo de 1 minuto, 49 segundos, 845 milésimos, sem faltas. Próxima categoria, Mirim, 2 conjuntos. De um lado, Caio Rezende, com Fada Carpe Diem. Do outro, Guilherme Sampaio com Lotus Capim Fino. Caio começou a prova pelo lado errado da baliza. Já Guilherme fez o melhor tempo. Na categoria iniciante, 2 novos obstáculos, a porteira e o recuo, que dificultaram a vida de Ana Beatriz Jerônimo, que montou o Romeu AGJ, e Arnaldo Geraldo Jerônimo, montado em Faraó AGJ. Já Eduardo Franco fez todas as figuras com tranquilidade e conquistou o melhor tempo, 55 segundos, 604 milésimos, montado em Joia da Pedra Negra. Agora, feminino, disputa acirrada. Levou a melhor quem fez prova limpa. Na velocidade, Janete Campos e Faraó Barbacena deram show em pista. Porém, as 2 faltas no recuo acresceram 10 segundos a pontuação final do conjunto. E foi aí que Maria Amélia Capelão e Quadrilha da Figueira decidiram a disputa, com tempo de 1 minuto, 10 segundos, 182 milésimos. Já entre os adultos, a velocidade foi decisiva. Menos de 3 segundos separaram o primeiro do segundo lugar. Carlos Eduardo Caetano, montado em Mega da Serrania, fazia o melhor tempo de prova. Mas Jandel Aleme e Gabarito do Belo foram ainda mais ágeis. Somaram 1 minuto, 5 segundos e 789 milésimos.
Na categoria Master, 3 segundos decidiram a disputa. Justamente o tempo perdido por Murilo Batista e Buíque do Jatobá no recuo, o qual Ricardo Sobreira e Iguape Aline executaram com perfeição. Fecharam a prova com 1 minuto, 13 segundos, 394 milésimos. Última categoria, aberta. Luiz Gustavo Rivelli, montado em joia rara do MH, fez prova impecável. Ágil, suplantou todos os concorrentes no tempo. Fechou em 54 segundos, 852 milésimos. O primeiro lugar da categoria e também o melhor tempo geral da prova de maneabilidade. E a etapa natalina não para por aqui. No próximo bloco, mais das belezas naturais da Mata Atlântica, na Cavalgada a Campo. E ainda hoje você confere a segunda parte do Caminhos do Marchador. Bom, vamos falar agora sobre atualizações na raça. A partir de 1º de janeiro de 2023, começa a valer a nova prova funcional, um assunto muito sério e que merece toda a atenção. Por isso, a partir de agora, você fica por dentro de todas as mudanças dessa avaliação. Acompanhe o passo a passo com o instrutor de equitação e membro do CDT, Fernando Melo Viana. Olá pessoal, eu sou Fernando Melo Viana, membro do CDT, Conselho Deliberativo Técnico, e estou aqui para apresentar a nova prova funcional do Mangalarga Marchador, que vai começar a ser apresentada e trabalhada nas exposições a partir do dia 1º de janeiro de 2023. A diferença essencial entre essa prova e a antiga é a parte técnica. Nós temos uma prova agora com as distâncias técnicas corretas, nós temos os mesmos 10 exercícios obrigatórios, que são aqueles essenciais no dia a dia do cavalo de sela, acrescentando a qualificação do passo e a qualificação do galope. Então é uma prova que mantém os exercícios obrigatórios, mas com as distâncias corretas, uma prova que trabalha mais a qualificação do cavalo e não as faltas, e um dos objetivos principais sempre é o bem-estar animal, tornando essa prova mais segura para o cavalo e o cavaleiro e muito mais preservando a parte da integridade física dos animais. Eu estou aqui para mostrar a execução correta da prova funcional passo a passo. O total são 140 pontos, divididos em 10 exercícios obrigatórios que valem 10 pontos cada. E uma qualificação do passo, 20 pontos, e uma qualificação do galope, que vale também 20 pontos. O jurado vai avaliar por conceito. Nós já testamos esse tipo de avaliação numa reciclagem que nós tivemos em agosto, pós-nacional 2022, e deu muito certo. O árbitro pensa num conceito em relação àquele exercício que ele está avaliando. Então, por exemplo, satisfatório, é o meia boca que a gente chama, nota 5. Se você fizer um quase bom, já é 6. E se você fizer um quase ruim, é 4. Então, o que ele faz? Ele dá o conceito e depois transforma em notas. Dessa forma, nós vamos ter uma padronização do julgamento e vai ficar muito mais transparente para o cavaleiro o conjunto que está executando a prova. Quando você sair da prova, você vai saber o nível que você está e também em que você está errando, logo após a prova, para quando chegar em casa você tentar corrigir e melhorar no próximo evento. Então, nesse primeiro vídeo, pessoal, nós vamos detalhar o primeiro exercício obrigatório, que é a porteira. Vamos lá? A porteira é dividida em 3 fases: a aproximação, o contorno e o término. É muito importante o cavalo estar descontraído, o menos ansioso possível. Contorna a porteira, mantendo a garupa alinhada com a paleta. Cuidado que vai ter uma linha de cal ali no batente, se o cavalo pisar a penalização é grave. As reações são todas penalizadas do conjunto de frente, é muito importante o conjunto de frente manter na atitude correta. O contorno com a mesma mão do cavaleiro, não deixar a garupa escapar nesse término. E essa aproximação é feita frontal com uma cedência de garupa ou com a opção de ladear, que seria uma cedência à perna. Então o cavaleiro tem 2 opções, né? O jeito mais simples é a aproximação de frente com a cedência de garupa, mas
Se você quiser habilitar o cavalo a fazer um ladear, uma cedência à perna na aproximação, tudo bem. Nesse vídeo agora você vê exatamente a garupa cedendo. É muito importante também esses 2 passinhos de recuo, que o pessoal está com mania de parar, projetar o corpo para frente do cavaleiro para economizar um recuo, sem reações. No drone, é muito legal a gente ver a encurvatura correta. O cavalo chega de frente, ó, exige a cedência de garupa para facilitar o alinhamento, a calma, controle da ansiedade, o contorno da porteira, o cuidado para não deixar essa garupa fugir, o paralelismo. Agora que a gente viu a maneira correta de executar a porteira, vamos partir para as penalizações. Durante a reciclagem de árbitros, nós fizemos uma graduação das penalizações. Faltas muito graves, medianas e leves. Vamos lá? Em relação às penalizações, a abordagem da porteira já é muito ruim nesse cavalo. A dificuldade de chegar perto da porteira, de manter esse cavalo alinhado, a garupa não cede. É muito tempo para conseguir fazer essa abordagem. Ele economiza o recuo, projeta o corpo para frente o cavaleiro. É nítida as reações, ansiedade muito forte, queima a linha do batente, ó, não consegue controlar a garupa. Perde o controle, inclusive, da porteira. Ou seja, a execução dessa porteira é muito ruim. Muito difícil esse cavalo tirar nota acima de 2. Conteúdo completo e muito bem detalhado. Vamos continuar com as próximas figuras. Transição do passo para a marcha e o 8 na marcha. Agora nós vamos detalhar a transição do passo para a marcha, o 8 na marcha e depois nós vamos ver as penalizações, ok? Vamos lá? Bom, o importante é manter a mesma atitude do passo para a marcha e sair na pressão da perna, sem reações. Então você vê umas nítidas reações nessa transição. Em curvatura para o lado esquerdo tá boa, mas ele não está confirmadinho de frente. Quando ele muda a curvatura para o lado direito, aí ele tem muita dificuldade. Vira o focinho para fora, não encurva a coluna no meio. Vê a transição, como é que falta confirmação. Tem até inversão para cima. Primeiro círculo para a esquerda, ele tem uma curvatura boa, perde um pouco o ritmo. Quando muda a curvatura para a direita, é nítida a dificuldade, né? Vira inclusive o focinho para fora. Então esse cavalo preto, no máximo, ele tira um satisfatório. Aí já temos um cavalo melhor, o alazão. Tem uma transição melhor, mais suave, mais confirmada, mas ainda abre muito o tambor para a esquerda, saindo dos 3 metros de distância do tambor. No lado direito, melhor, mantém mais a distância, a figura mais simétrica. Agora nós já temos um cavalo muito bom, nota 8, confirmação, conjunto de frente ligeiramente à frente da vertical, em curvatura correta, mantendo 3 metros do tambor. A mudança de curvatura exatamente no meio dos 2 tambores, ó. Você vê nítida a curvatura da coluna vertebral, o alinhamento da espádua com a garupa, onde ele passa o trem anterior, ele passa o trem posterior. Contornando o tambor com simetria dos 2 lados, com ritmo, confirmação de atitude, sem reações. Olha a mudança de curvatura, que beleza, mantendo a distância correta até o final da figura. Tudo certo na execução correta da transição do passo para a marcha e no 8 na marcha. Agora vamos para as penalizações. Aqui nós temos um cavalo satisfatório, nota 5. Está bem confirmado na atitude, tem em curvatura para os 2 lados corretas, está bem alinhado garupa com a espada, porém abre muito o 8, olha, nos 2 tambores, ou seja, não tem uma execução perfeita da simetria da figura. Então esse é o que a gente chama de satisfatório, nota 5. Em seguida, nós temos um cavalo preto que já tem problema na transição com reações, inclusive inversão para cima, né? Perdendo até um pouco de ritmo no tambor para a esquerda, olha lá, com mudança de atitude. O lado direito ele não encurva, contra-encurva, fica contra-encurvado caindo nas espadas, né? Aqui quer já partir, então já está indo para o lado do ruim, né? Cavalo um pouco sem ritmo, com reações, inclusive de inversão para cima. Lado direito não encurva, contra-encurva, cai na paleta. Isso aí, gente, dificilmente esse cavalo aí tem uma pontuação boa. Agora nós já temos um cavalo que a falta de cadência é tão grande que ele parte no galope.
inversão muito forte para cima, todo contra-encurvado. Repara, é muita reação, perde ritmo, galopa, ou seja, tem mudança de andamento no meio da figura, quer partir, volta, atitude muito invertida para cima. Isso aí é muito ruim, isso é nota 2. O MMTV está especial, por isso fique com a gente. No próximo bloco, você confere. No próximo episódio, nós vamos detalhar a transição da marcha para o galope, a qualificação do galope e também a troca de pé no galope. No universo da marcha, vivemos do amor, da empatia com os animais. Somos família, somos função, somos lazer. Somos a lida com gado, o companheiro de campo, docilidade, persistência e coragem. Somos Manga Larga Marchador. Proporcionamos um mundo a contemplar, na maciez das marchas, no acalento da alma, no conforto da cela. Tempero para a vida, sustento das famílias, criação divina que move a fé. No ritmo de cada passo, na batida de cada marcha, somos prosa, saudade, poesia. O laço firme da amizade feita no percurso do caminho. Somos condução, força, união. Parte da história do brasileiro. Uma raça, simplesmente uma paixão. Manga Larga Marchador. O programa oficial do Manga Larga Marchador está de volta e com uma edição especial sobre a nova prova funcional que começa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Então vamos continuar com as figuras detalhadas para você não perder nenhuma informação. Olá pessoal, estou aqui de volta para a gente continuar com a apresentação da nossa nova prova funcional, que vai começar a ser praticada nas exposições oficializadas a partir do dia 1º de janeiro de 2023. O assunto do dia hoje é a transição da marcha média para o galope no pé esquerdo. Vamos lá? Toda transição, o jurado vê o antes, o durante e o depois. No caso, a confirmação da atitude na marcha e depois a confirmação de atitude no galope. É muito importante a gente ver se o cavalo sai primeiro no pé certo, igual saiu esse cavalo alazão, cadenciado, suave nas suas ajudas e principalmente com a ausência de reações. Nesse vídeo no drone dá para ver exatamente a encurvatura que não tá boa, inclusive o focinho virando para fora por desequilíbrio. E depois o cavaleiro corrige a encurvatura em volta dos dois tambores. Então não é só sair com o pé certo, é sair confirmada a atitude, com a boa encurvatura, com a ausência de reações, suavidade nas ajudas e leveza. O cavalo tem que estar bem descontraído. Então ele foi melhorando à medida que fomos treinando. Agora já saiu no pé certo, no lugar certo, com a atitude confirmada, ainda faltando um pouquinho de encurvatura. E nós temos agora no final, 2 cavalos já vão caminhando para uma partida melhor, uma melhor transição, no ponto certo, com melhor confirmação, a leveza das ajudas e faltando só um pouco de ajuste da encurvatura. Portanto, nesse último vídeo, essa encurvatura foi ajustada. A gente vê nitidamente a coluna vertebral do cavalo encurvando para a esquerda e ele saindo por equilíbrio com todas as qualidades dos vídeos anteriores. Quais os defeitos que a gente pode visualizar nesse exercício e tentar aprimorar em casa? Os defeitos mais graves que desqualificam o animal nessa figura, sem dúvida nenhuma, é o cavalo não conseguir manter o galope, não partir da marcha para o galope, um galope em falso, com o pé errado, ou um galope desunido, seguido de falta de confirmação na atitude com reações graves, como esse cavalo está fazendo, né?
sem apoio, muito invertido de frente, sem cadência. Isso altera muito a qualidade do galope também. Então as reações fortes também são muito penalizadas nesse tipo de exercício. A falta de confirmação do conjunto, ajudas muito agressivas, são as faltas e as desqualificações que a gente vê mais no dia a dia. A sequência da nossa série vem com a troca de pé ao galope. O conjunto vai participar de outro exercício obrigatório, que seria a troca de pé direta no galope, do posterior esquerdo para o posterior direito. Neste exercício, como o próprio nome indica, a referência é o posterior do cavalo. Ele vem no posterior, no galope posterior esquerdo. No momento certo, por equilíbrio, trocando em curvatura, ele deve trocar para o posterior direito, que a referência é o posterior, cadenciado, com ritmo e sem reações. É muito importante também ele manter a figura correta em volta do tambor para a direita, com simetria de movimento. É muito comum nesse tipo de exercício algumas faltas clássicas. O cavaleiro não trocar em curvatura, ou seja, manter o cavalo contra-encurvado por desequilíbrio, e mesmo assim o cavalo troca, como está fazendo essa figura. É comum também o cavalo não trocar de pé, ou seja, galopar em falso. E também, às vezes, troca a mão e não troca o pé. Trabalha desunido, como esse cavalo alazão. Também vai ser penalizado. Outros defeitos, como falta de cadência, não simetria da figura, reações fortes, comandos fortes na troca de pé, com certeza vão ser penalizados. E aí, atento às mudanças? Vamos continuar agora com a qualificação do galope. Após a transição da marcha média para o galope, o cavalo vai percorrer os dois tambores para dar condições do árbitro de avaliar a qualidade do galope. Essa figura de qualificação do galope, o cavalo trabalha num ciclo de aproximadamente 6 metros de raio, 12 metros de diâmetro, em volta dos dois tambores. Nós temos várias passagens, agora é uma outra passagem, mas aí dá para ver a qualidade do galope desse cavalo. Dos dois cavalos, aliás, eles estão com uma qualificação acima de 8, muito boas. Nessa nova passagem, olha o cavalo, a cadência, descontração do maxilar, atitude correta, um cavalo flexível, calmo, na mão do cavaleiro, com o ritmo e a cadência bem feita. Agora no drone, uma outra passagem do cavalo alazão com um ciclo concêntrico, simétrico, né? E o cavalo sempre na mão do cavaleiro, descontraído, gostando de trabalhar. Então fica fácil para o árbitro avaliar essa figura, sem dúvida nenhuma. Uma das melhores figuras que eu vi nessa prova que nós estamos apresentando foi essa figura de qualificação do galope no círculo. Muito boa, 2 cavalos na mão, mostrando a maneira correta de executar a figura. Fernandinho, a gente sabe que a figura do galope e do passo também são figuras muito importantes, tanto é assim que elas estão mais valorizadas nessa prova, elas valem 20 pontos. Ao contrário das outras figuras que valem 10 pontos. A gente quer uma mudança de filosofia, na verdade, com relação à qualidade desse galope. Depois da gente ver animais com galopes tão bons aí como esses cavalos que a gente viu, o que seriam os principais problemas nessa figura? Pois é, esses 2 cavalos estão muito acima da média de que a gente vê. Essa mudança de filosofia vem no treinamento e apresentação. Então, se o cavalo sai no pé certo, um galope justo, beleza. Mas se ele sai no pé errado, ou seja, pista a mão esquerda, ele sai no pé e a mão direita, ele já vai ter totalmente desqualificado no galope. Se sai desunido, ou seja, a mão certa e o pé errado, idem. Uma vez que o cavalo sai no pé certo, é que a gente vai ver essas penalizações, senão ele já está desqualificado. É muito importante ele sair no galope justo. Ou seja, um cavalo sem controle de velocidade, né, deturpado no seu temperamento, partindo na mão do cavaleiro. Você vê que o cavaleiro não tem um controle sobre o cavalo. Daí vem um cavalo, nós temos que ter um cavalo cadenciado, a falta de ritmo, a falta de cadência. Atitudes indesejáveis, com reações graves, como inversão do conjunto de frente, bater muita cabeça, muito reativo, né, principalmente na parte do conjunto de frente, às vezes cabeando muito, o cavalo excitado. Então nós queremos um cavalo calmo e descontraído. Uma vez que o cavalo tenha esses itens bem colocados, aí o juiz ainda vai fazer a avaliação da qualidade do galope, igual a gente avalia a qualidade da marcha. Ou seja, os movimentos de anterior e posterior, a coordenação dos movimentos, a qualidade do galope do cavalo bem equitado, que também vai dar uma pontuação ou maior ou menor. E agora, a figura do salto. Onde nós vamos ter a aproximação do salto, o salto propriamente dito e a recepção.
A figura do salto na nossa nova prova está privilegiada. Nós temos um contorno do tambor, o suficiente para organizar o cavalo no salto e realizar a figura. Então nós temos condição de adequar o cavalo à curvatura e à distância correta para fazer um salto correto. Então esse cavalo erra um pouquinho a distância, troca de pé, mas nessa segunda passagem ele já vem mais alinhado, já está mais franco e tem uma recepção melhor, com menos reações. Temos esse cavalo alazão, que faz a figura mais alinhado, mais descontraído, mais na mão do cavaleiro, mais franco e com uma recepção mais flexível. Agora, visto por drone, dá pra gente ver essa boa aproximação, essa curvatura no tambor, o alinhamento e um salto mais correto. Sem dúvida nenhuma, essa é a passagem onde a gente tem uma pontuação maior, uma pontuação boa, próxima de 7. Bom alinhamento, boa aproximação, boa flexibilidade e boa recepção. Fernandinho, depois da gente assistir o salto, o que é importante para a gente ter uma boa qualidade do salto e quais os problemas mais frequentes encontrados nessa figura? Sem dúvida, o salto é a figura que eu vejo mais defeitos e que a gente tem que melhorar mais, inclusive o nosso treinamento. É onde eu vejo mais problemas no dia a dia. Então o que a gente vê muito comum é um cavalo já na aproximação, o desalinhamento. Você obrigar um cavalo a saltar. Não é isso, gente. Nós temos que treinar um cavalo para ele gostar de saltar, para ter um bom alinhamento, enfrentar o obstáculo com naturalidade. Então tem cavalos que vêm trocando de pé ali na aproximação. Isso já é sinônimo de um cavalo que não quer saltar. Um salto, às vezes, que a gente chama sem flexibilidade, muito em função que o cavaleiro do machador ele não tira o peso do corpo do dorso do cavalo. Ou na hora que joga o peso para frente, desapoia o cavalo parte. Então tem que ser uma figura assim, alinhada, uma figura com flexibilidade. A gente não pode dar aquele salto encabritado, errar a distância do salto. Então isso é um treino específico, uma recepção com um amortecimento melhor, uma boa qualidade do salto melhor, que depende do cavalo estar flexível, confortável e gostar de fazer o exercício. A gente nunca pode obrigar um cavalo a saltar. Vista a figura do salto, vamos agora no próximo episódio para a figura do alto campeiro. E olha, para ter sucesso, a boa equitação é sempre a melhor alternativa. Pense nisso. Já já voltamos com mais figuras da nova prova funcional. E ainda, o terceiro dia do Caminhos do Marchador, a cavalgada a campo. Interatividade, a revista do Manga Larga Marchador já está no ar.
Estamos de volta com o programa da Família Brasileira e uma edição diferente, especial, com muita informação sobre a nova prova funcional que começa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2023. E vamos agora com a figura conhecida como autocampeiro. O assunto hoje é o autocampeiro, que é uma figura difícil, principalmente para o cavalo novo. Nessa prova, nós temos uma distância suficiente para preparar o cavalo para fazer esse exercício obrigatório da forma correta. O autocampeiro é uma figura que deve ser executada com leveza, portanto, com ajudas muito leves. O cavalo deve parar imediatamente após o quadrado do recuo, deve parar 4 estacas, alinhado. É muito importante o cavaleiro esperar 5 segundos para definir a imobilidade antes de apiar. O cavalo deve parar bem alinhado, com o mínimo de reações possíveis, 4 estacas, de maneira suave e confirmando a atitude. Depois de realizar esse autocampeiro da maneira correta, vamos ver as penalizações que podem acontecer, os sinões que podem acontecer no dia a dia e também durante a prova. Alguns defeitos graves não estão nesse vídeo, mas vale a pena a gente salientar. O cavalo não consegue parar até os 2 tambores do 8, aí vai ser impossibilitado. Ou às vezes também reações muito graves, como empinar. Então, no caso desses animais aqui, são reações que eles apresentam, como reações na cabeça. Por exemplo, o alazão tem até reação lateral na cabeça, é bem penalizado. Desalinhamento e os famosos passinhos, né? O cavalo dá uns 2, 3 passos até fazer a imobilidade. Então, cada passo que ele der, ele vai perder 1 ponto. E também não parar 4 estacas. E no próximo episódio, a gente vai ver a estação completa, que seria o apiar, o montar, o desligamento do cavalo e o aceno ou cumprimento. Conhecimento nunca é demais. A prática leva à perfeição. Por isso, vamos de mais figuras. O cavaleiro deve apiar do cavalo, 1 a 2 passos para trás, desligar do cavalo, montar novamente e fazer o aceno e o comprimento. Lembrando que o boné tem que ser até embaixo. Nesta figura, são avaliados 2 exercícios obrigatórios, a estação propriamente dito e o comprimento ou aceno. A imobilidade é testada e principalmente o temperamento do cavalo, é aquela capacidade do cavalo vir num galope e desligar ou abaixar o temperamento, mostrar sua calma. Porque o cavalo Mangalaga Machador tem essa característica, ou seja, voltar muito rápido à calma. Essa imobilidade depende do cavalo ficar parado ao apiar e montar. O cavalo tem que ficar 4 estacas, o cavaleiro tem que se desligar do cavalo, dar 1 a 2 passos para trás, e é muito importante o cavaleiro pegar na rédea na hora de montar novamente. Isso tudo tem que estar dentro do conjunto cavaleiro, na consciência do cavaleiro, que quanto mais imóvel o cavalo ficar, mais 4 estacas e mostrando um semblante de calma, melhor sua pontuação. Em relação ao aceno ou comprimento, é muito importante o cavaleiro descer a mão até embaixo, porque às vezes você interrompe o movimento. Na hora de você tirar o boné ou a cobertura e você abaixar a mão, ele abaixa só até a cintura. E ele tem que abaixar, fazer o exercício completo. Depois que a gente viu o processo completo de estação, o apiar, o montar, o comprimento, a gente tem que ver também os defeitos que podem acontecer na prova e as penalizações. Os defeitos mais graves, alguns não estão presentes nesse vídeo. Por exemplo, a agressividade do cavalo. Ele vai ser desclassificado da exposição. Ou dificuldade muito grande ao montar no cavaleiro, vai ser impossibilitado, ou seja, notas muito baixas. Esse aceno, ele também deve ser até embaixo. Se o cavaleiro, por exemplo, começar a pegar no peito para o cavalo ficar imóvel, também vai ser penalizado. Não pode fazer isso, pessoal. O aceno até no meio da cintura também interrompeu o movimento. E esse aceno é a demonstração que o cavalo, por exemplo, nunca foi agredido na cabeça. Alguma reação na hora do aceno vai ser penalizado. Montar sem a rédea, você tem que montar pegando nas rédeas. Então são algumas faltas que a gente vê no dia a dia. E a ansiosidade excessiva do cavalo, o cavalo muito ansioso na hora de você montar, manter a calma. Todas essas faltas que a gente vê vão ser penalizados durante a avaliação.
E no próximo episódio, vamos ver um exercício também muito importante que é exigido no campo e também na prova nossa funcional. Um recuo de 4 a 6 metros. Faz toda a diferença ficar atento aos detalhes. Por isso, vamos de mais um trecho da nova prova funcional. No último vídeo, fizemos a estação completa, que é tradicional. Agora o recuo de 4 a 6 metros. Vamos lá? O recuo é uma figura campeira muito utilizada no dia a dia. É importante a manutenção da atitude do conjunto de frente, não inverter, não afundar, não aumentar nem diminuir o grau de flexão de nuca. A ausência de reações também é muito importante. Você vê que esse cavalo dá umas reaçãozinhas, sobe um pouquinho à frente. Então, um recuo contínuo, sem reações, sem interrupção da cadência, isso é muito importante. E o mais alinhado possível. Aquele recuo natural, onde tira a mão e o pé na diagonal, com alinhamento bom, sem reações, na pressão da perna, sem ter muita mão do cavaleiro. Então esse último recuo está simbolizando muito bem um bom recuo. Cadenciado, alinhado e com afirmação da atitude. A ausência de mão do cavaleiro, feito na perna, isso já foi um recuo muito bom. Próximo de 9. Depois da realização do recuo completo de 4 a 6 metros alinhado, vamos ver também as penalizações que podem acontecer no dia a dia na prova. Alguns defeitos graves não estão presentes nesse vídeo, como derrubar balizas, empinar, que é uma reação muito grave, ou 2 tentativas de fazer o exercício e o cavalo não consegue. Ele vai ser considerado impossibilidade de realização do exercício, ou seja, próximo a 0. O desalinhamento depende do grau do desalinhamento. As reações também do grau. Reações mais leves, como murchar a orelha, abrir boca, cabeamento excessivo, também são penalizados. Em relação à manutenção da continuidade do exercício, a perca da cadência, a cada interrupção o cavalo é penalizado. E alguns problemas em relação à qualidade de movimento do recuo, por exemplo, arrastar pinça nos anteriores, apejamento dos posteriores, também é considerado defeitos. Em relação à manutenção da atitude do cavalo, hiperflexionamento de nuca, próximo ao encapotamento, afundamento, inversão para cima ou perder o grau de flexão de nuca, também é penalizado. E para finalizar as figuras, vamos de passo livre e a qualificação do passo. No último vídeo fizemos o recuo. Terminado o recuo, o cavaleiro tem que fazer um abaixamento de frente com alongamento do passo e logo em seguida a rédea livre. Lembrando que dessa vez não basta só a rédea livre, na nossa nova prova funcional tem a qualificação do passo, que vale 20 pontos. Vamos lá? Para realizar um passo livre de qualidade, nessa nova prova nós temos que esquecer do tempo, porque o tempo já não é mais importante. Então nós temos que ter um cavalo sem ansiosidade, alongando o passo. Para isso nós temos quase 12 metros. Depois do recuo, nós temos aí no mínimo 10 metros para a gente jogar esse cavalo para baixo, procurar o alongamento do passo, descontrair esse cavalo. A partir do tambor que nós temos que fazer a rédea livre. E nesse exercício vão ser avaliadas 2 coisas, a rédea livre propriamente dita e a qualidade do passo, que vale 20 pontos. Então nós temos que esquecer o treinamento da prova anterior e acalmar realmente esses cavalos, procurando um alongamento, um cavalo que descontrai. Quanto mais baixo à frente, melhor. Quanto maior a amplitude de passada, melhor. E nós temos que procurar principalmente o avanço do posterior, ou seja, predispor o cavalo a avançar o posterior e dar a famosa ultrapegada. Retropegada nesse exercício vai ser muito depreciativo. Nós temos que ter o alongamento no passo, o relaxamento completo. Esquece velocidade. Bota calma, alongamento, baixada de frente, que você vai ter uma pontuação muito boa. É muito importante também o cavaleiro ter o alinhamento perfeito e utilizar a flexibilidade da cintura para a gente estimular a báscula do passo longo. Outra coisa muito importante também que a gente vê nesse último vídeo do cavalo preto é a gente sempre aproveitar o alongamento para estimular a ultra pegada, ou seja, um cavalo transpistar. Repare como é que o cavaleiro aí abaixa a frente do cavalo e após o tambor faz a rédea livre, mantendo a báscula do pescoço e o cavalo transpistando, ou seja, dando ultra pegada. Bom, meus amigos, agora que todos já têm o vídeo da prova completa e também ele fracionado, mostrando cada figura e cada exercício obrigatório, bem explicativo,
Vamos trabalhar os animais em casa, vamos deixar esses animais tinindo para a gente poder, a partir de 1º de janeiro, a gente poder avaliar esses animais em todos os eventos do Manga Larga Machador. Ok? Grande abraço a todos. Com todas essas informações e dicas, agora é preciso praticar. Desejamos boa sorte a todos e muito treino. No nosso canal do YouTube você pode conferir toda essa mudança e assistir a todas as figuras. Bom, o MMTV ainda não acabou. No próximo bloco você confere. Resende Costa, Minas Gerais, proporciona cenário perfeito para o último dia da etapa natalina do Caminhos do Machador. E o mundo do cavalo de forma interativa ao alcance de todos. É a nova revista digital que está no ar. Salvar vidas. Para muitos, é o que a raça do cavalo Manga Larga Marchador faz de melhor. Diariamente salvamos vidas por meio do apoio, da assistência e do cuidado. A Marchadores pela Vida angaria e destina mensalmente recursos financeiros para diversas iniciativas sociais espalhadas por todo o Brasil. Nos 4 cantos do país, o lema de salvar vidas beneficia milhares de pessoas. Pessoas que precisam do alimento, do transporte, do medicamento, da assistência e do apoio para vencer a luta contra o câncer e contra a pobreza. Somos mão estendida, somos coração atento e, sobretudo, somos uma rede de solidariedade que já atingiu 72 mil vidas nesses mais de 6 anos de trajetória. Somos a Marchadores pela Vida, a entidade filantrópica oficial do Manga Larga Marchador, e contamos com você nessa gigante marcha solidária. Doe! O programa oficial do Manga Larga Machador está de volta e agora vamos falar de modernização. Interatividade acessível a todos. Assim é o formato da nossa revista, que está de cara nova, totalmente digitalizada. Moderna porque você merece. É o mundo do marchador de forma ainda mais completa. Por isso, fique por dentro do que está vindo por aí nesta nova edição. É isso aí, vamos então ficar atualizados. Bem, natureza e um bom cavalo de sela. Uma companhia e tanto, né? Momentos de puro deleite pelas trilhas da cidade mineira Resende Costa. Essa foi a oportunidade que cavaleiros e amazonas tiveram para encerrar o projeto Caminhos do Machador com chave de ouro. O último dia de Caminhos do Marchador em Resende Costa começou com os competidores reunidos para as orientações e a tradicional prece. Logo, eles partem para a cavalgada e já entram na estrada de terra.
dia tranquilo, dedicado ao lazer. Trajeto simples e curto, 10 quilômetros. Ótima oportunidade para observar a natureza. Do alto contemplamos o Mar Verde, de um dos biomas mais ricos do planeta. Durante o caminho, a leveza também dá lugar ao trabalho. Afinal, ainda é dia de prova. No ponto neutro, enquanto alguns descansam, o jurado Carlos Eduardo Frederici continua a avaliar os animais no adestramento e na comodidade. Um ajuste na sela e lá vai ele, testar as habilidades do marchador, montando um a um durante todo o percurso. Os competidores continuam. De volta ao Parque de Exposições, hora de conhecer os destaques da etapa natalina do Caminhos do Marchador, a última do ano. São eles. Começamos pela categoria Kids, com a representante Mariana Rezende. Gostei muito. Muito divertido, muito legal. Vai participar mais vezes? Sim. Mamãe ali vai deixar? Tenho certeza que vai. Na Mirim, o campeão geral, Guilherme Sampaio, seguido por Caio Rezende, o segundo lugar. Venho treinando há muito tempo, mas aí eu tinha dado uma parada, agora que eu voltei a treinar, eu acho que agora vai dar certo. Tá dando, né? Que já ganhou? Já, a gente tem que vir mais para ganhar mais. Entre os iniciantes, destaque para Eduardo Franco Santos, o campeão geral da categoria. Ana Beatriz Miranda, a segunda colocada. E Arnaldo Geraldo Jerônimo, o terceiro. Eduardo Franco Santos levou ainda o primeiro lugar geral da planilhada, seguido por Jandel Aleme, segundo colocado. E Luiz Gustavo Rivelli, terceiro. Primeira vez aqui, 4 medalhas no peito. Mas tá bom, o que importa é competir, brincar, ver os amigos aqui, tá no meio do cavalo, que é uma maravilha ali. Se todo mundo pudesse ter esse privilégio aí de ter um cavalo, de ficar na natureza, é o que importa aí, com os amigos. Categoria feminino. No centro da premiação, Janete Campos, a campeã, seguida por Clara Rezende, no segundo lugar. Já no terceiro lugar, Marcela Gonçalves. Encerrar o ano numa etapa sendo no CAV, natalina, é bom demais, né? Participar do Caminhos do Marchador, ganhando medalha ou não, é sempre uma bênção, é sempre uma satisfação. Eu acho que é o concurso do cavalo completo, né, que a gente fala. É um projeto maravilhoso. O campeão da categoria adulto, Carlos Eduardo Caetano. Jandel Aleme, o segundo colocado. E o terceiro lugar, o cavaleiro Fabrício Borges. Foi emocionante, que eu não esperava, né? Troquei de cavalo de última hora e conseguimos fazer um conjunto bom, tão bom que veio o resultado do primeiro lugar. Na Master, Ricardo Sobreira foi o grande destaque, campeão geral da categoria. Ao lado dele, Augusto Sérgio Bastos, o segundo colocado, e Murilo Batista, o terceiro. A gente vai treinando, vai participando e vai pegando o jeito das provas e o resultado ficou de bom tamanho. Luiz Gustavo Rivelli, campeão da categoria aberta. Roberto Afonso Miranda levou o segundo lugar. E em terceiro, José Eduardo Santos. O primeiro lugar da categoria foi também o vencedor geral da prova de maneabilidade, Luiz Gustavo Rivelli. Com menos de 1 segundo de diferença, Eduardo Franco Santos, o segundo melhor. Já o terceiro lugar no pódio, ocupado por Roberto Afonso Miranda. Sempre gratificante, né? A gente vem treinando aí e tal, com certeza a gente vem acompanhando as etapas, então é sempre bom ser coroado no final do ano, sempre com a vitória, né? A etapa natalina fica por aqui. Ano que vem tem mais Caminhos do Marchador. Parabéns a todos os participantes e organizadores. E para você que quer participar das próximas etapas, é só ficar atento à programação do próximo ano. Bem, semana que vem o MMTV está mais que especial. Vamos fazer a retrospectiva do ano de 2022. Nosso encontro já fica marcado, hein? Às 8 da manhã no Canal Rural e às 7 da noite no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.